Bom, talvez eu decepcione você, né, que você buscou um vídeo motivacional na internet e acabou abrindo esse vídeo, né? Aqui não tem aquelas musiquinhas, não tem aquelas coisas que são, eu costumo dizer que são mais momentâneo, temporário, né? Não é algo com propriedade, né? Mas isso é importante também. Isso é muito importante também, principalmente para motivar, incentivar as pessoas, né? Ninguém motiva ninguém porque a motivação é interna. Nós conseguimos motivar uma única pessoa no mundo que somos nós mesmos, né? Mas a gente consegue no máximo incentivar alguém. Mas enfim, nosso propósito não é falar sobre isso. O meu propósito é falar sobre conscientização política. E ao longo dos meus 42 anos, eu fui apolítico. Ao longo dos meus 42 anos eu não participava, não... Mas recentemente, por ter um amigo que resolveu apoiar um candidato a vereador em uma determinada cidade, que eu não vou citar o nome, porque não é o caso, eu percebi o quanto as pessoas se vendem, né? Como existe a prática no nosso país, eu não imaginava que fosse tão forte isso, né? Talvez ignorância da minha parte, de não perceber o quanto isso o quanto essa prática é forte no Brasil, infelizmente, né? Então eu vou começar assim, ó, dizendo para você, né? Usando uma frase, né, que muito antiga, que diz que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, né? Então eu vou dizer para você mais ou menos assim, ó. Vou te perguntar: quanto você daria? Você que é pai, quanto você daria para ver o seu filho tendo oportunidades, grandes perspectivas em relação ao seu futuro, em relação ao trabalho, em relação à qualidade de vida? E você, filho? E você, jovem, de 16 anos, de 20 anos, né? Você que está votando pela primeira vez, quanto você daria para ter o trabalho dos seus sonhos, para ter oportunidades que você sempre sonhou? Quanto vale o seu voto? Essa é a única que eu vou responder para você, tá? As duas primeiras você reflete, e você responde. Essa terceira eu vou dizer para você, ó. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Ao longo dos meus 42 anos, eu fui o que diriam um grego, idiotés. Idiotés era o nome que os gregos davam às pessoas que não participavam da vida política das polis. Polis em grego é cidades, né? Que é a origem da palavra idiota. Resumindo, ao longo dos meus 42 anos eu sempre fui idiota porque eu sempre fui apolítico, né? Até 2 meses atrás. Mas enfim. Político, a origem também da palavra político vem do grego também, que é politikó, aquele que pratica a política, né? Aquele que... Politikó é uma palavra que vem da polis, né? Aquele que cuida da polis, aquele que cuida da cidade, né? E o que acontece? Nós, aqui no Brasil, infelizmente, somos muito apolíticos, nós não participamos, gente. Você quer uma prova? Recentemente, no Rio de Janeiro, teve uma passeata anticorrupção, que, se eu não estou enganado, pela reportagem que eu li, reuniu, né, em torno de 3.000 pessoas. Gente, não vamos nos iludir. Se fosse um trio elétrico, teria reunido talvez 30, 50 mil pessoas. Talvez até mais. E isso não pode acontecer, né? O que acontece é que nesse mundo, por que eu estou indignado? Talvez por estar muito próximo, nessa eleição, estou muito próximo, né, de alguns candidatos e as pessoas têm me perguntado muito qual é a minha opinião e etc.
E eu percebi que não dá, gente. Nós temos que participar, sim. Quando nós não participamos, os outros decidem quem vai nos governar. E tem uma frase muito antiga que diz assim, ó: os ausentes nunca têm razão. Então, partindo desse princípio, eu não vou cobrar de ninguém, porque eu tenho 42 anos e agora que eu estou me dando em conta o quanto, né, eu fui idiota e eu tenho que participar. O nosso país é o país do futuro. O nosso país precisa de oportunidade para os nossos jovens. Hoje existe algumas situações que estão acontecendo no nosso país, né? Por exemplo, muita gente vindo da Europa e de outros países, ocupar cargos, né? É porque nós não temos pessoas qualificadas. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de oportunidades para os nossos jovens. Eu acho que nós já tivemos um grande avanço, né? O jovem hoje ele tem acesso, nós temos acesso à educação, mas precisamos melhorar ainda em uma velocidade maior. E para isso nós precisamos despertar mais a nossa participação política, né? Nós precisamos cobrar, nós precisamos saber em quem nós estamos votando e por que nós estamos votando, né? Nós precisamos disso tudo, né? Nós precisamos pensar, para quem é pai e para você, né, que conhece alguém que já perdeu um filho em um assalto, questão da violência, ou então para você que tem um filho, ou que conhece alguém que tem um filho marginalizado, e não adianta a gente querer julgar, não, porque é tudo uma consequência de um sistema que nós vivemos. E nós temos uma grande responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Afinal, nós vivemos em sociedade, né? Nós não vamos fugir muito do foco. A questão é assim, ó, simples e objetiva. Nós temos responsabilidades. Não vamos deixar com que os outros decidam por nós. Porque quando nós, principalmente você que está assistindo e se considera um pensador, né, não participa, por exemplo, então você deixa com que aqueles que não, né, em teoria, não pensam muito, pelo menos nessa questão política, ele não pensa, ele aceita os R$50, sei lá, o valor que for, e ele vende o seu voto. Nós todos pagamos, né? E aquela pessoa que, se você é um desses, que vende o voto por R$50, saiba que você não tem direito de cobrar. Por que você não tem direito de cobrar? Porque você já foi pago, meu amigo. Se você for reclamar, o político lá, o vereador, o deputado, seja lá o que for, o cargo que ele ocupa, ele tem todo o direito de virar para você e dizer: olha, você não pode me cobrar, eu já te paguei. Então, some da minha frente, né? E você vai ter que ficar quieto. Então, vamos quebrar esse paradigma, né? Essa é a ideia. Vamos multiplicar esse sentimento. Chega, nós podemos. Nós não vamos mudar o mundo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo. E você também não vai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós juntos podemos fazer uma diferença, cara, que você não faz ideia. Qualidade de vida para os nossos filhos. Sabe? Qualidade de educação, saúde. Sabe? A questão é a seguinte, é que eu estava analisando esses dias, para pensar. Essa questão da saúde, as pessoas, não é todo dia que a pessoa precisa da saúde, então ela só lembra, né, dessas situações quando ela precisa, né? Porque não é todo dia que você precisa, exceto algumas pessoas que têm doença crônica, etc., que precisa da saúde. Um exemplo. Então, aquelas pessoas que precisam eventualmente, né, eles, quando chega na hora lá que ele precisa ficar a partir das 3, 4 horas da manhã em uma fila de um posto de saúde, aí ele lembra, né? Ele lembra até, ele acaba esquecendo porque a gente tem memória curta, né? Infelizmente, nós brasileiros. E aí, quando passou o tempo, ele foi votar e ele esqueceu que ele ficou desde as 4 horas. Ou então não é questão de esquecer, talvez ele nem saiba que ele tem esse direito, né? De ter acesso, de ter qualidade
e que ele paga por isso. Que você paga, que eu pago, todos pagamos. Então temos o direito, quando nós participamos, temos o direito de cobrar. Mas também não adianta não participar, cometer o erro que eu cometi, mas não cometerei mais. E o meu filho não vai mais cometer esse erro. E o seu filho também não. Se nós trabalharmos, né, e desenvolvermos nas pessoas, multiplicarmos esse sentimento de conscientização política, da importância que isso tem, né? Faça a sua parte. Nós podemos promover muita coisa boa para o nosso país no futuro, né? É isso. Era isso que eu tinha para dizer. Semana que vem é eleição municipal. Consciência política. Voto não tem preço. Voto tem consequências. Pense nisso na hora que você estiver votando. E vou dizer mais. Aqui no Brasil nós temos, antes de finalizar, aqui no Brasil nós temos, a gente percebe que principalmente a classe C, ela é honesta, né? Então, ela é honesta e ao mesmo tempo é corruptível, né? Subornável, né? Facilmente subornada, porque uma pessoa que aceita R$50 pelo voto, muitos deles, eu percebi isso acompanhando um amigo candidato, um amigo que está, enfim, que está conduzindo uma campanha de um vereador, que as pessoas elas são honestas, muitos deles se sentem na obrigação de realmente votar naquela pessoa que pagou R$50 para ele. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Esse cara não agiu legal contigo. Ele não poderia, não deveria jamais fazer isso. Ele tem que ganhar você através de projetos, ideias, né? E também não só no papel e na palavra. Atitudes. Saliva não se arquiva. Tem que ser fato. Então, ele já te comprou. É aquilo que eu não me lembro se eu já disse aqui, mas vale lembrar ou relembrar. Antes que ele te jante, almoce ele. Ou seja, aceite os R$50 se você precisa e não tem outro jeito, você vai aceitar mesmo. Mas não vota nele, pô. Vote, desculpe, né, pelo palavrão, mas vote na pessoa que você acredita que pode fazer alguma coisa pelo seu município. E quando tiver eleições estaduais, fazer com que as pessoas que possam fazer pelo seu estado, pelo seu país, pelo nosso país, gente. Ou nós não podemos deixar. Nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. E o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a educação, gente. É algo que nunca ninguém vai tirar deles. Mas para isso, voltam naquela tecla, né? Para isso, os R$50 não vão ajudar ele a ter um melhor acesso, uma melhor educação, enfim, de saúde, enfim, né? Não vão. É isso que eu tinha para falar. Tem muito mais coisa, mas eu vou me estender muito e você vai se cansar com esse vídeo. Ok? Consciência política. Vamos multiplicar esse sentimento, gente. O Brasil conta conosco. E nós podemos. E nós vamos.